Galera, em primeiro lugar, eu quero dizer que a culpa de eu estar gravando esse vídeo é da Joyce, mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco da minha história de vida. Algumas pessoas já conhecem, outras não, e a ideia que ela me deu, né, para me estar compartilhando com vocês, porque pode estar ajudando a vida de muitas pessoas. No ano de 2009, eu perdi a minha avó. Minha avó sustentava a casa, eu, minha mãe e meu irmão. Eu tinha 14 anos, daí eu tive que começar a trabalhar para poder sustentar minha mãe e meu irmão, já que minha mãe não podia trabalhar porque ela tinha problemas de cabeça, então ninguém aceitava ela trabalhar e tal. É, Até aí nenhum problema, até porque trabalhar não mata ninguém. Só que a gente passou por um momento muito difícil, né? Onde a gente já tinha aquilo, sabe, minha avó sustentava, minha avó trabalhava, apesar dos seus 75 anos. É, e a gente passou por alguns momentos difíceis. E depois meu irmão foi morar com a minha tia, depois foi morar com meu irmão e ficou morando eu e minha mãe. E depois minha mãe veio a falecer. Daí foi um momento muito triste, muito difícil, principalmente para mim, né, que quem ficou morando com ela sozinha. Sabe, era uma dor muito grande, onde eu achava que eu não conseguiria suportar, mas Deus ele me mostrou o seu amor e ele me mostrou que ele jamais nos desampara, ele jamais nos deixa só. Algumas pessoas, principalmente familiares e vizinhos, falavam palavras que me entristeciam também, dizendo que eu primeiro perdi minha avó, depois perdi minha mãe, e que com isso breve eu morreria, porque eu logo ia me envolver com coisas erradas, logo eu estar me envolvendo com drogas e tal, e que não dava 2 anos para receber a notícia que eu tinha morrido por causa de me envolver, né? E aquilo me magoava muito, né? Porque eram pessoas próximas, pessoas que me viram crescer e que falavam isso de mim, doía bastante em mim. Mas eu entendo que a vida é feita de escolhas. Então eu coloquei um desejo no meu coração, uma convicção, que eu não iria ser o que as pessoas falavam de mim, mas eu ia ser o que eu quisesse, o que eu escolhesse para mim. E eu escolhi seguir, né, firme nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele, seguindo, fazendo as coisas certas, qual a minha avó, a minha mãe sempre me ensinaram. E coloquei um desejo no meu coração que não que eu seja melhor do que ninguém, mas que eu ia mostrar para aquelas pessoas que falavam que eu ia dar para a vida errada, que existe um Deus na minha vida e que esse Deus ele não permitiria que acontecesse isso, como foi aconteceu, ele não permitiu e hoje eu estou aqui para a glória do nome dele. Essas mesmas pessoas que falavam que eu ia dar para a vida errada são pessoas que muitas das vezes me vê na rua e me elogiam hoje, dizem que eu sou um menino trabalhador, que eu sou exemplo para as pessoas e tal. Como eu falei, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu escolhi o meu caminho. Assim como talvez você pode estar passando por um momento difícil, mas a sua vida é uma escolha sua. Você não precisa ser o que as pessoas dizem. E uma outra coisa também que, por mais que me doía as palavras das pessoas, me deram força para poder conseguir mostrar, sabe? Não para poder humilhar elas, mas para mostrar que eu não seria aquilo. Então, às vezes você também está recebendo algumas palavras, alguém está falando coisas que te entristecem, que te magoam, mas essas palavras também vão te ajudar a você vencer, a você passar por isso. Mas acho que foi muito difícil ouvir isso das pessoas, né? Já que eram vizinhos, familiares, pessoas próximas, então essas palavras magoavam. Mas eu segui em frente, continuei firme e por mais difícil que foi, dificuldade onde enfrentamos, depois o meu irmão voltou para morar comigo, e a gente passou por alguns momentos difíceis, algumas situações onde foram bastante complicadas. O Lucas, né, Zé, deve lembrar bem, né? Às vezes a gente não tinha o que comer, porque apesar de trabalhar era pouco, né, o que ganhava para poder fazer as coisas, e às vezes a gente preferia comprar pão. Na época o pão vinha mais pães, né? A gente comprava R$ 1 de pão no almoço, R$ 1 de pão na janta, porque era mais barato do que comprar arroz, do que comprar feijão. E a gente ia sobrevivendo do jeito que dava, do jeito que ia. Foram momentos muito difíceis, onde nós até aprendemos. Porque a nossa avó sempre dizia, né? Na época, antigamente, quando ela trabalhava, que a gente esbanjava, jogava pão fora, comida e tal. Ela sempre dizia que um dia a gente poderia querer ter um pão, querer ter alguma coisa para comer e a gente não tem, entendeu? Então a gente aprendeu com aquilo que ela nos ensinava, em um momento muito difícil, mas que graças a Deus a gente superou, conseguimos vencer.
Hoje meu irmão tá aí, um homem, graças a Deus eu tenho orgulho de dizer que participei meio que fundamental na criação dele e tal. E como eu disse, por mais difícil que foi, por mais que parecia que impossível de se viver, eu lembro que dizia que para algumas pessoas e tal, perdi minha avó, mas se eu perdesse minha mãe, não saberia viver, não saberia. E eu aprendi que Deus, até conversando isso com a Joyce, olha que isso já aconteceu. Minha mãe faleceu já tem 6 anos. E eu conversei com a Joyce esses dias e ele me fez entender o porquê Deus permite a gente passar por certas coisas. As pessoas dizem que Deus não dá nada. As pessoas dizem que Deus jamais vai nos dar algo que nós não podemos suportar. E conversando com ela eu entendi que é o contrário. Deus jamais permite que nós passemos por algo que Ele não venha passar junto conosco. Então, assim, nesses momentos difíceis, onde a gente passou dificuldade, onde a gente passou luta, onde foi complicado para a gente poder sobreviver, momento de perda, de tristeza, de dor, eu entendi que Deus ele jamais permite que nós passemos por algo que Ele não esteja conosco. Então, se você está passando por algo, se está acontecendo algo na sua vida, por mais difícil, por mais triste que seja, tenha certeza, você só está passando por isso porque Deus está passando com você. Até porque de nós mesmos nós não temos força para poder sobreviver, para poder enfrentar, para poder vencer essas lutas que são difíceis, lutas que são bastante complicadas. É só com a graça de Deus e com a ajuda dele que nós conseguimos vencer. Então, se você está passando por um momento difícil, por algo que pode até estar parecendo impossível na sua vida, mas tenha certeza que não é impossível, não por causa de você, mas sim porque Deus ele está passando com você. Ele jamais deixa que você passe por algo só. Então, não desista, sabe? Se você quiser saber um pouco mais da minha história, eu tenho muita coisa para contar. Eu sou um pouco acanhado para ficar fazendo vídeo do tipo, né? Mas eu já sabia, né? Falei uns 30 minutos com ela contando a minha história de vida, mas se você quiser saber mais coisas, mais experiências, nossa, tem tanta coisa que Deus fez na minha vida que eu só tenho a agradecer. E eu digo hoje que só estou aqui por causa dele, porque sem ele eu não estaria aqui. Então, assim, eu estou compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Como eu falei, talvez vocês estão passando por momentos parecidos que o meu. Mas tenha certeza que Deus é com vocês. Não desista, continua firme, continua seguindo. Porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Valeu, galera. Tamo junto.